Localizada a 101 quilômetros de Florianópolis e a 33 quilômetros do Aeroporto Internacional de Navegantes, Brusque conta com uma história rica e cativante. Colonizada por imigrantes alemães, é um grande centro histórico e cultural que se mantém vivo através de sua arquitetura e tradições. Foi com a chegada de imigrantes pioneiros em 1860 que a história da comunidade evangélica luterana de Brusque começou. A Igreja Luterana de Brusque, ela está muito conectada com a história do município. Então, a primeira capela, a primeira casa de oração, ela estava na região da Bateias, e em 1865, quando chega a Brusque, o primeiro pastor residente, o pastor Johann Sandreski, ele vai perceber a realidade daquela comunidade e também a precariedade daquele pequeno templo. E ele, organizado junto à comunidade, vem para o centro da cidade, onde eles constroem, então, a casa de oração, no ano de 1872, e este espaço de culto, de oração, ele serviu também para os primórdios do Colégio Luterano. Pelos relatos deixados pelo pastor Sandreski, a comunidade evangélica luterana de Brusque obteve aprovação em 17 de abril de 1863. Sendo assim, foi essa a data oficial de sua fundação. A atual igreja foi inaugurada em 6 de janeiro de 1895 e atualmente é o quarto edifício mais antigo da cidade. Desde sua fundação, a igreja mantém quase as mesmas características originais. As características principais arquitetônicas dessa edificação, no quadro do historicismo do final do século XIX, o neogótico, né, chamado neogótico. Mas ele não é um neogótico, vamos dizer assim, fiel, plenamente fiel, né? Ele tem várias características que suavizam, né, vamos dizer, essa leitura do neogótico. Então os vitrais, eles têm essa função de comunicar passagens bíblicas, de comunicar a presença de entidades, né, anjos, santos, toda a esfera da religião cristã, né, para os fiéis, né? Então eles conseguem, além da palavra, né, na época da Igreja Católica, do padre, e depois, na Reforma, os pastores, eles vão fazer uma interpretação dos textos, e a população analfabeta, ela vai, olhando os vitrais, ter essa comunicação. Além do que, os edifícios medievais, mesmo os góticos, né, que tinham uma outra característica de possibilitar maiores aberturas e mais luz dentro do edifício, eles eram muito sombrios, né? Então a luz externa atravessando os vitrais, né, também tinha um impacto assim simbólico, né, na percepção psicológica das pessoas, daquela grandiosidade da comunicação, né, dos textos, das passagens bíblicas, para as pessoas assimilarem isso como interpretação do mundo, né? Interpretação da realidade, da espiritualidade delas. Atualmente, a igreja que embeleza o centro de Brusque e nos encanta com sua admirável estrutura, conta com 2 sinos e abriga 1.200 flautas em seu interior. Em 1903, o coral começou a se reunir para ensaiar louvores ao Criador nos cultos festivos. Os pontos importantes da Igreja Luterana é a questão da música. O reformador, ele era Martim Lutero, né? Ele era músico, compositor, e tem uma frase muito interessante dele que é importante para os nossos dias, né? Ele diz: onde tem pessoas tocando, cantando, ali te assentas. Pessoas más não têm canções. Em 1911, a comunidade evangélica luterana adquiriu um relógio vindo da Alemanha, que foi instalado na torre da igreja. Ainda hoje, este relógio vem dando testemunho a toda a população pelo seu aspecto robusto e pontual.
Situado no terreno aos fundos da igreja, o cemitério da paróquia evangélica é um dos mais antigos da cidade. Nele está sepultada toda a família do cônsul Carlos Renault. Carlos, fundador da fábrica de tecidos Carlos Renault, foi o primeiro administrador de Brusque e deu início à indústria têxtil na região, deixando um legado admirável e inspirador. De grande valor social, certamente é um lugar repleto de histórias para se emocionar, refletir e guardar. Quando ainda o Brasil ainda era imperial e a igreja não podia ter as suas edificações, assim que não podia ter torre, né, era algo meio oculto, né? E consequentemente os luteranos eles não podiam ser enterrados, sepultados nos cemitérios católicos, não se aceitava, e por isso que a igreja luterana ela acaba construindo seus próprios cemitérios, né? Então, porque como a igreja a religião oficial era a igreja católica, nem tudo que a igreja luterana fazia era permitido e aceitado, tinha legitimidade. Foi no casarão da antiga maternidade que grande parte da população de Brusque nasceu. O terreno para a construção da maternidade foi doado pela comunidade evangélica luterana para a Associação das Damas da Caridade. A instituição foi inaugurada em 20 de março de 1938 e recebeu o nome de Associação Hospitalar e Maternidade Cônsul Carlos Renault, em homenagem ao seu idealizador. A maternidade serviu a comunidade até 1963. A partir daí, o casarão abrigou diversas outras entidades, como a Biblioteca Pública Municipal Ari Cabral, que ficou em atividade no local até 2013. A edificação é um dos patrimônios históricos de Brusque. O Complexo Evangélico Luterano é um destino obrigatório para quem aprecia ambientes que emanam fé, comunhão e cultura desde seus alicerces. Brusque conta com várias opções de hotéis e restaurantes, proporcionando uma recepção aconchegante e diversificada para aqueles que vêm em busca de enriquecer suas vivências com narrativas fascinantes. E ao entrar na igreja luterana, assim, de forma pessoal, o que eu considero muito importante é que nós entramos na igreja e obrigatoriamente você tem a visão da cruz de Cristo. E a cruz, ela nos remete a esse questionamento, né? Essa missão de Deus. Olhar para a cruz é fazer essa análise nesse mundo muitas vezes apressado e confuso daquilo que eu preciso mudar. Olhar para a cruz de Cristo é se conectar com essa expectativa, com essa missão que Deus também espera de nós. E é ter essa consciência, né? Olha, eu preciso mudar, né? Eu ainda preciso corresponder ainda mais àquilo que Deus espera de mim para que a missão de Deus se realize neste mundo. Então eu vejo a igreja assim, né, como essa referência, como esse chamado à construção do ser comunidade, da experiência do olhar no rosto das pessoas e construir comunhão. Pois se nós estamos nos isolando por tantas forças, a igreja é como o sino que bate e que nos convida a ser comunidade e a ter essa experiência da comunhão para vencer também tudo aquilo que quer denegrir a dignidade humana.